Olá galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é um dia para lá de especial nas nossas aulas. Por quê? Hoje nós estamos iniciando a nossa última aula sobre esse assunto, que é a equação do segundo grau. Portanto, hoje nós vamos falar sobre 3 tópicos bem pequenos, mas de suma importância para a equação do segundo grau. Tudo bem? Vamos lá. O primeiro, gente, é a resolução de problemas com sistemas de equações do segundo grau, evidentemente. Veja, em diversas áreas do conhecimento, seja na física, na química, na engenharia, você vai se deparar com questões que tenham um sistema de resolução com equações de segundo grau. Quando você estiver estudando, por exemplo, balanceamento nas equações químicas, vai aparecer um sisteminha que pode ser de segundo grau para você resolver. Ah, eu vou fazer engenharia civil, você vai fazer cálculo de estrutura baseado em equações do segundo grau e por aí vai. O número de aplicações é diversas, eu não vou me alongar nisso. O que eu quero que você perceba é que essas situações que envolvem resolução de sistema do segundo grau, ela vai precisar de ti não só da matemática, ela vai precisar de ti de um poder interpretativo a partir do texto, ou seja, tu vai ter que interpretar a questão para poder resolver. Tu vai ter que fazer um link entre a linguagem verbal e traduzir ela para a linguagem matemática. E eu vou fazer aqui 2 exemplos para te mostrar isso, tá certo? Vamos aqui. O primeiro exemplo que eu quero mostrar para ti está lá na página 35, a questão número 2. Diz o seguinte: a idade de Cláudia daqui a 4 anos, multiplicado pela idade que ela tinha há 7 anos, é igual a 5 vezes a sua idade atual, aumentada de 5 anos. Qual é a idade atual de Cláudia? Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso imaginar é qual é a idade atual de Cláudia. Então eu vou chamar de X essa idade atual. Vou colocar aqui, ó, idade atual. A idade atual da Cláudia é X, eu ainda não sei quanto é. Só que aqui diz o seguinte: a idade atual da Cláudia daqui a 4 anos. Se é daqui a 4 anos, eu vou somar com 4. Então, a idade dela, X mais 4. O que quer dizer isso? É a idade da Cláudia daqui a 4 anos. Ok? Multiplicado, olha a palavrinha aqui, ó, multiplicado pela idade que ela tinha há 7 anos. Esse A, né? Há 7 anos, ou seja, pela idade que ela tinha há 7 anos atrás. Qual a idade que ela tinha há 7 anos atrás? Eu não sei. Eu sei que é a idade atual menos 7. Essa é a idade que ela vai ter daqui a 4 anos. Essa daqui é a idade que ela tinha há 7 anos atrás. Tudo bem? Olha como essa montagem aqui, você precisa ter uma interpretação. Isso aqui vai ser igual, observa, igual a 5 vezes a sua idade atual. Tá aqui, ó. 5 vezes a sua idade atual, aumentada de 5 anos, então, mais 5. Está aqui, ó. Você tem agora que resolver essa situação, né? Esse problema, e, a partir daí, encontrar a idade atual da Cláudia. Para que a gente faça isso, gente, a resolução disso aqui nem é tão problemática. A tua problemática vai ser montar essa estrutura. O teu desafio vai ser, a tua tarefa mais árdua, em muitas das vezes, vai ser exatamente fazer essa montagem. Tá legal? Agora vamos lá, vamos resolver isso aqui. Você já sabe, usando a propriedade distributiva, esse x multiplica aqui e esse x multiplica aqui. Então nós vamos ter quem? X vezes x vai ser x ao quadrado, x vezes menos 7, menos 7x. Agora nós vamos fazer com o 4, ó. O 4 multiplica esse aqui e o 4 multiplica esse aqui. Então nós vamos ter 4 vezes x mais 4x. E mais com menos é menos. 4 vezes 7, 28. Igual a 5x mais 5. Ok, galera? Agora vamos arrumar tudo isso. Veja, eu sei que isso aqui, ó, é menos 3x. Tá? Então, aí eu vou pegar todo mundo que está aqui, ó, e passar para cá com o sinal trocado. Olha como vai ficar. X ao quadrado menos 3x. Aí esse mocinho vem para cá com o sinal negativo, então vai ficar menos 5x. Aqui vai ficar menos 28 e aqui vai ficar menos 5.
e agora igual a zero. Já está quase ficando uma equação de segundo grau pronta para a gente resolver. Então vai ficar x ao quadrado menos, isso aqui, ó, fica fácil para ti, dá 8x, menos 33 igual a zero. Pronto, cheguei numa equação do segundo grau. E agora, Zé, meu amigo, agora você vai resolver. De que maneira? Da maneira que melhor lhe convém. Se você quiser usar a fórmula de Bhaskara, você pode usar. Se você quiser usar soma e produto, ou tentar algum tipo de fatoração, fique à vontade. Fique a seu critério. Então, aqui você vai resolver de acordo com a maneira que lhe convém. Eu vou utilizar a soma e o produto, já que o A vale 1. Então, olha lá, vai ficar assim. Eu sei que a soma é menos B sobre A. E que o produto é C sobre A. Ok? Então, vamos lá. Olhando para a equação, eu vou ter que a soma é menos, aí cuidado aqui, ó, menos 8 dividido por 1. Então, eu já sei que a soma vale 8. Legal. Agora aqui, ó, vai ficar produto igual a menos 33, que é o valor de C, sobre 1, que no caso é menos 33. Então, tá aqui, ó. Agora, eu quero dois números que quando somados dê 8 e quando multiplicados dê menos 33. Eu já te falei isso, eu gosto muito de usar soma e produto e procurar os números pela multiplicação, porque pela multiplicação fica mais fácil. Isso aqui é o produto. Deu um número ímpar, não deu? Se deu um número ímpar, eu devo lembrar que o produto de dois números para dar ímpar significa que os dois são ímpares. Então, se eu pegar o número 33, eu vou perceber que o número 33 é 3 vezes 11. E percebe que 3 e 11 são números primos. Então, eu já praticamente encontrei eles. Qual é a diferença? É que um deles vai ter que ser negativo, já que eu tenho menos 33. Então, se eu tenho menos 33, que tal nós fazermos assim, ó? Menos 3 vezes 11 positivo. Aí fica tranquilo, porque, olha, menos 3 vezes 11 dá menos 33. E quando eu somar menos 3 mais 11, vai dar 8. Então, as minhas respostas são x1 é menos 3 e x2 é igual a 11. Mas, às vezes, se eu não quiser usar soma e produto, se eu usar Bhaskara, eu vou chegar no mesmo resultado? Claro que vai. Você pode, inclusive, pausar o vídeo e tentar fazer essa equaçãozinha por Bhaskara que você vai chegar nos mesmos resultados. Agora, eu tenho duas respostas. Mas perceba o seguinte, que eu estou falando de idade. A idade de uma pessoa só pode ser representada por um número natural. Veja, o Alan pode ter 30 anos, mas o Alan não pode ter menos 28 anos. Não existe uma idade negativa. Então, eu só posso usar números naturais. De tal maneira que eu acabo descartando essa raiz menos 3 e fico com essa daqui, ó. A minha resposta vai ser 11, ou seja, a Cláudia tem 11 anos. Então, a minha resposta fica sendo 11 anos. Mas, eu estou em dúvida, Osés. Não estou conseguindo ver essa resposta. Então, bora testar aqui. Eu volto para a minha estrutura e tenho o seguinte, ó. Se a Cláudia tem 11 anos hoje, daqui a 4 anos ela vai ter quanto? 11 mais 4, 15. Então, a Cláudia vai ter 15 anos daqui a 4 anos. Hoje, a Cláudia tem 11. Há 7 anos atrás, quanto ela tinha? 4. Então, aqui, ó. 4 anos. Tranquilo? Beleza. Igual 5 vezes a idade da Cláudia hoje. Quanto é? 11. Então, 5 vezes 11. Mais 5. Bora ver se dá o mesmo resultado, para ver se a nossa resposta está legal? 15 vezes 4. Opa, aqui dá 60. Quanto é? 5 vezes 11 dá 55. Com mais 5, 60. Opa, bateu. E se bateu, é porque a nossa resposta está correta.
Percebe que a matemática aqui, ela envolve diversos aspectos interpretativos. Por isso que é muito importante você tentar fazer vários exercícios, tá bom? Sobre esse tópico, a gente vai fazer mais um item e os outros exercícios que estão no material, a gente vai fazer vídeos independentes para mandar a resolução para ti, tá beleza? Vamos a mais um item, então, resolvido sobre problemas com sistemas do segundo grau. Vamos a ele. Certo, gente? Vamos, então, a mais um item aqui da nossa resolução de problemas que envolvem sistemas de equação do segundo grau. Essa questão está na página 35, questão de número 3. Vamos fazer essa resolução aqui comigo. Diz o seguinte, que a soma das idades de Carlos e Mateus é 18 anos. Então, veja, eu não sei qual é a idade do Carlos, eu não sei qual é a idade do Mateus, eu sei que juntas elas dão 18 anos. Então, o que eu faço? Eu começo chamando o Carlos de X. Então, a idade do Carlos vai ser X e a idade do Mateus vai ser Y. Então, tá aqui, ó, Mateus. Beleza? Feito isso, eu já consigo a minha primeira equação. Ó, a soma das idades de Carlos e Mateus é 18. Então, eu já sei que X mais Y é igual a quanto? A 18. Tranquilo? Vamos à próxima. Há 3 anos, a diferença entre o quadrado de suas idades era de 48 anos. Essa parte aqui é mais chatinha para você visualizar. Esse há 3 anos indica que há 3 anos atrás, a diferença entre o quadrado de suas idades era 48. Então, vamos lá. Há 3 anos atrás, qual era a idade do Carlos? Bem, há 3 anos atrás, a idade dele era x menos 3. Porque eu não sei qual é a idade dele hoje. Então, eu chamo para ela de x. Há 3 anos atrás, quantos anos ele tinha? X menos 3. Menos, há 3 anos atrás, qual era a idade do Mateus? Y menos 3. Só que ele está falando que há 3 anos, a diferença entre o quadrado. Então, aqui é quadrado e aqui é quadrado. É igual a quanto? A 48. Tranquilo? Então, percebe que aqui você tem um sistema de equações do segundo grau para resolver. Tá bacana. E como é que eu resolvo isso, Azés? Simples, eu vou ter que isolar uma dessas variáveis. Qual é a variável que fica mais fácil isolar? Com certeza essa daqui, ó. Por que fica mais fácil isolar essa daqui? Porque eu posso dizer que simplesmente o y é igual a 18 menos x. Peguei a idade do Carlos, que é o x, e passei para cá. Então, eu já sei que y é 18 menos x. Tranquilo, né? Tem uma outra informação que eu vou deixar ela para o final, mas eu vou falar logo agora, mas ela fica para o final. Qual é a idade de cada um deles, sabendo que Carlos é mais velho? Se o Carlos é mais velho, eu sei que o x é maior do que o y. Tranquilo? Então vamos lá. Fiz a primeira parte, que é montar o sistema. A segunda, isolei uma equação, agora eu vou substituir. Vai ficar assim, ó. Vou ter x menos 3 ao quadrado, menos. Galera, no lugar desse y, eu coloco 18 menos x. Então vai ficar 18 menos x menos 3 elevado ao quadrado. Igual a quanto? A 48. Vamos lá, vai ficar x menos 3 ao quadrado, menos. Aqui, galera, 18 menos 3 vai dar 15. Então, dá 15 menos x ao quadrado, igual a 48. E agora o que eu faço? Agora eu vou desenvolver. Para desenvolver isso, eu devo lembrar daquelas minhas aulas de produtos notáveis, tudo bem? Vamos fazer isso aqui, ó. O quadrado do primeiro vai ficar x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 6x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 3 é 9. Aí menos, vou colocar aqui, ó. Fica atento aqui, ó. Vai ficar assim, ó. O quadrado do primeiro, quanto é o quadrado de 15? 225. Ok? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai dar 30x. Ok? Tá?
mais o quadrado do segundo, ou seja, mais x ao quadrado. Isso tudo igual a quanto? 48. Vamos lá, vamos arrumar tudo isso aqui. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9 menos 225, beleza? Menos com menos, mais 30x, ok? Aqui vai ficar menos com mais, vai dar menos x ao quadrado, e aqui vai dar 48, ok? Tu percebe que nem vai ser necessário trabalhar com a equação do segundo grau, a não ser na montagem aqui. Por quê? Esse mocinho aqui, ó, vai cortar com esse aqui. Aí você vai ter, ó, menos 6 com mais 30 vai dar 24x. 24x. Igual, aqui tem 48, beleza. Agora, perceba o seguinte, essa continha aqui eu tenho 9 menos 225. Quanto é que dá isso? Vai dar mais, por que mais? Porque ele vai passar para o lado positivo. 225 e eu tiro 9, vai ficando quanto? Exatamente 216. Tranquilo, galera? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou 24x é igual. Vou fazer essa soma aqui, ó. 8 com 6 vai dar quanto, galera? 8 com 6 dá 14, né? Então fica 4, vai 1. 4 com 1, 5. 5 com 1, 6. E aqui 4, e aqui vai ficar o 2, né? Então vai dar 264. Vou passar para cá. 24x é igual a 264. Beleza, então vai ficar x igual a 264 sobre 24. Quando eu realizar essa divisão, gente, vamos chegar a esse valor aqui, ó, 11. 11 é a minha resposta. 11, então, passa a ser a idade de quem? Do Carlos. Se 11 é a idade do Carlos, qual vai ser, aliás, a idade do Mateus? 18 menos x. Quanto é o x? 11. Então, y é 18 menos 11. Então, y é igual a 7. Percebe que essa daqui é a idade do Carlos, certo? E essa daqui é a idade do Mateus. Perceba o seguinte, perceba que bate na minha relação que x tem que ser maior que y, porque o Carlos é mais velho que o Mateus. Quando eu somar os dois, ó, se eu somar os dois aqui, vai dar 18. Aí eu faço o seguinte teste. 11 menos 3 dá 8. 8 ao quadrado dá 64. Então isso aqui tudo dá 64. 7 menos 3 dá 4. 4 ao quadrado vai dar quanto? 16. 64 menos 16, 48. Bateu a minha solução. Tranquilo? Agora aqui, gente, não tem mistério. Osésio, parece que é um pouco difícil. Não é difícil se você começar a treinar. Se você treina pouco, fica mais complicado. Mas se você treina bastante, resolve muitos exercícios, você vai conseguir se sair. Porque na matemática, gente, não tem segredo. É exercitar, é repetição. É um processo árduo, mas que você vai colher frutos se você exercitar bastante. Fazendo bastante exercício, eu tenho certeza que você consegue, tá certo? Agora nós vamos falar de um outro tópico, tá certo? Vamos a ele, certo, gente? Então agora eu vou falar sobre um outro tópico para vocês, que é equações redutíveis a uma equação do segundo grau. Há diversas situações em que você, a princípio, a priori, não se depara com uma equação do segundo grau, mas você pode reduzir ela a uma equação do segundo grau e resolver. Para você ver como é que funciona essa técnica, e ela é simples, vejam esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho 9x à quarta menos 40x ao quadrado mais 16 igual a zero. Eu tenho inicialmente uma equação do quarto grau. Aí você diz assim, Osésio, eu não sei resolver uma equação do quarto grau, só sei até a do segundo. Mas eu posso exatamente reduzir ela a uma equação do segundo grau. Como? Da seguinte maneira. Basta eu fazer a seguinte substituição. Eu dizer que x ao quadrado é igual a k.
Quando eu fizer essa substituição, você vai perceber que tudo vai facilitar para a gente. Eu vou pegar essa equação e escrever ela agora da seguinte maneira. 9, aqui não está x à quarta? Pois é, x à quarta é x ao quadrado, porque 2 vezes 2, 4. Menos 40x ao quadrado mais 16 é igual a zero. Tranquilo? Só que aonde tem x ao quadrado, eu vou substituir por k. E quando eu fizer essa substituição, a minha equação vai ficar assim, ó, 9k ao quadrado menos 40k mais 16 é igual a zero. Agora eu tenho uma equação de que grau? Do segundo. Tranquilo? Eu fiz exatamente uma redução para uma equação do segundo grau. Eu trago aquela minha equação que eu não sei resolver, faço uma manipulação e trago ela para um campo que eu sei resolver. E agora ficou fácil resolver. Veja, aqui soma e produto não é recomendado, porque o A vale 9. Então a gente faz o quê? A boa e velha báscara mesmo. Então vamos achar o delta. Delta vai ser B ao quadrado, que é menos 40, menos 4, o A é 9 e o C é 16. Então nós vamos ter delta igual menos 40 ao quadrado. Menos 40 vezes menos 40 dá 1.600. Aqui vai ficar menos. Olha só, galera. 4 vezes 9 dá 16. Não, 4 vezes 9 dá 36. Bora fazer 36 vezes 16 aqui rapidinho. 16, 36, 6 vezes 6, 36. Fica o 6, vai 3. 6 com 3, 9. 3 vezes 6, 18. Fica o 8, vai 1. 3 e 1, 4. Então, aqui vai dar 6, aqui vai dar 7, 1. Então, fica 576. Menos 576. Tá? 576. Ok. Quanto é que vai dar isso aqui? Delta. Eu tenho 1.600. Eu tiro 576. Eu vou ficar com 1.024. Está aqui o meu delta. Agora que eu sei que o meu delta deu 1.024, eu vou achar as raízes. De que maneira eu vou fazer isso? Vamos lá. Aqui nós vamos ter x é igual a menos b, que no caso vai ficar menos 40, mais ou menos a raiz de delta, que é quanto? 1.024. Dividido por 2a, que é 2 vezes 9. Ok? Então aqui eu vou ter x igual. Menos com menos vai dar mais 40, mais ou menos a raiz de 1024. Quanto é que é? A raiz de 1024 é exatamente 32. Dividido por 18. Tranquilo? E aqui nós vamos ter duas raízes. Quais são elas? x1 vai ser 40 mais 32, dá 72. 72 dividido por 18 dá quanto, galera? Dá 4. Certo? Agora nós vamos para x2. Quanto é que vai ser x2? Vamos lá. Eu tenho 40 menos 32, então vou ter 8. Dividido por 18. Bem, eu posso simplificar por 2. Se eu simplificar por 2, vai dar 4 e aqui vai dar 9. Então, está aqui as minhas raízes. Só que, opa, eu vou só trocar aqui. Não estou procurando x ainda, né? Estou procurando k, só para não confundir. Então, aqui é k, aqui é k, aqui é k1, aqui é k2. Agora sim que eu vou procurar o x. Como é que eu vou procurar o x aqui? Vou fazer a substituição. Qual é a substituição que eu vou fazer? Bem, x ao quadrado não é igual a k. Bem aqui, ó, essa solução, essa substituição que nós fizemos lá no início. Então, se x ao quadrado é igual a k, então significa que x ao quadrado é igual a 4. Se x ao quadrado é igual a 4, eu vou extrair essa raiz. Quanto é a raiz de 4, gente? Bem, a raiz de 4 é mais ou menos 2.
Então, eu já tenho aqui, ó, a minha solução. Agora, eu tenho que x ao quadrado é igual a 4 sobre 9. Então, quando eu extrair essa raiz, eu vou chamar isso aqui de linha, e aqui duas linhas, quanto é a raiz quadrada de 4 sobre 9? Então, x, duas linhas, vai ser quanto? Mais ou menos 2 sobre 3. Então, está aqui as minhas respostas. Vou colocar o meu conjunto solução bem aqui embaixo para você visualizar. Eu vou ter como conjunto solução quantas respostas? 2 ou 4, Zé? Eu vou ter 4, porque aqui era uma equação do quarto grau. Eu consegui resolver ele porque eu reduzi ele a uma equação do segundo grau. Então, vamos lá, vamos colocar quais são aqui as minhas respostas. Mais ou menos 2 e mais ou menos 2 sobre 3. Então, as minhas respostas são exatamente essas. Menos 2 sobre 3 é uma resposta, menos 2 é outra resposta, 2 sobre 3 positivo é uma resposta e 2 positivo é outra resposta. Então, está aqui as minhas respostas, são 4, porque a minha equação inicialmente era do quarto grau, eu que reduzi ela para uma equação do segundo grau. Essa técnica você vai utilizar bastante. Isso aqui pode ser chamada de uma equação biquadrada, bicúbica e por aí vai, tá? Vamos fazer essa daqui, ó, para a gente fechar esse tópico e as demais ficam como exercício para ti. Eu tenho x à sexta menos 7x ao cubo menos 8 igual a 0. De novo, eu não tenho uma equação do segundo grau, eu tenho uma equação do sexto grau, mas eu posso reduzir ela. De que maneira? Eu vou chamar x ao cubo, vou chamar ela de k. Fazendo essa substituição, olha como vai ficar. Esse x à sexta aqui, ele é a mesma coisa que x à terceira ao quadrado menos 7x à terceira menos 8 igual a 0. Percebe que aonde tem x à terceira, que é esse parêntese, eu vou substituir pelo k, que é a minha substituição. Sempre nesse tipo de situação, você vai fazer uma substituição. Então, aqui o que é que nós vamos ter? Vai ficar k ao quadrado menos 7k menos 8 igual a 0. Olha como ficou uma equação bonitinha, uma equação do segundo grau. Aí você vai dizer, Zé, eu não sei fazer uma equação do quarto grau, eu não sei fazer uma do sexto grau, mas do segundo tu sabe. Então aqui ficou fácil, eu acho o valor de k e depois substituo para achar quais são os valores de x. Essa equação aqui percebe que o coeficiente a é igual a 1, então eu posso resolver por soma e produto. Vamos só lembrar, quem é a soma? É menos b sobre a. Quem é o produto? Bem, o produto é c sobre a. Fácil ver esses valores. Vamos lá. Vai ficar assim, soma menos 7, já que o b é menos 7, dividido por 1. Eu quero a soma, então, que é 7. Quem vai ser o produto? Bem, o produto, ele vai ser menos 8 dividido por 1, que vai dar menos 8. Eu quero dois números que, quando somados, dê 7 e quando multiplicados, dê menos 8. Vamos lá. Menos 8 pode ser a mesma coisa que menos 2 vezes 4, mas quando eu somar menos 2 com mais 4 não dá 7. Então, não vou utilizar essa. Vou colocar já a resposta para você. Menos 1 vezes 8. Percebe que quando eu multiplico menos 1 vezes 8 dá menos 8. E quando eu somo menos 1 mais 8 vai dar 7. Então, as minhas respostas são K1 vai ser menos 1 e K2 vai ser 8. Agora que eu tenho os valores de K, eu substituo para achar os valores de X. Vamos a ele? Então, vai ficar assim, ó. X ao cubo é igual a K1. Quanto é K1? Menos 1. Ok? Menos 1. Então, vai ficar chamar de x' igual a raiz cúbica de menos 1. E quanto é a raiz cúbica de menos 1? É menos 1 mesmo. Tranquilo? Vamos para o 2. X ao cubo vai ser igual a K2. Quanto é o K2? 8. Tranquilo?
E agora, o que é que nós vamos ter? X ao cubo, aliás, x duas linhas, né? É igual a raiz cúbica de 8. Quanto é a raiz cúbica de 8? É 2. Então, x duas linhas é igual a 2. Certo? Então, qual vai ser o meu conjunto solução desta equação? Meu conjunto solução vai ser menos 1 e 2. Tranquilo? Percebe que essa ficou mais simples porque eu usei o método da soma e do produto. Essa daqui ficou um pouco mais longa porque o A era diferente de 1 e eu tive que usar Bhaskara. Mas o que eu quero que você note é que todas as vezes que eu tiver uma equação de um grau maior do que 2, eu posso reduzir esse grau. Se os expoentes aqui, ó, que representam o grau, forem pares, 4, 6, 8, 10, 12, fica melhor ainda a redução, fica bem tranquilo. Você chama uma outra variável, substitui, resolve a equação do segundo grau, volta e substitui para achar os valores de x. De novo, às vezes é difícil, se você não treinar é muito difícil. Se você treinar, vai ficar melhor. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Então eu sugiro que você faça os exercícios. Para fechar esse conteúdo, a aula vai ficar um pouco longa, é claro. Para fechar, nós vamos falar agora de equações irracionais para a gente fechar esse capítulo. Vamos então falar agora sobre equações irracionais. Certo, galera? Então agora nós vamos falar do nosso último tópico. É o último tópico para nós fecharmos todo esse capítulo. Nós vamos falar das equações irracionais. A primeira pergunta que você deve ter é a seguinte: Osés, quando é que eu vou ter uma equação irracional? Muito simples. Todas as vezes que a incógnita, né, que a letra, a variável, estiver dentro de uma raiz. Veja que aqui a incógnita x está dentro de uma raiz. Veja que aqui também ela está dentro de uma raiz. Então você está diante de uma equação irracional. Apesar da equação ser dita irracional, você tem como resolvê-la facilmente usando apenas um truque: eliminar essa raiz. E como é que a gente faz isso? Vamos mostrar aqui para ti como é que funciona. Eu tenho essa equação irracional em que a raiz quadrada de 2x menos 1 mais 2 menos x. O que é que eu faço? Eu vou pegar esses dois termos aqui, ó, que estão fora da raiz e jogar eles para o outro lado. Vai ficar assim, então. Raiz quadrada de 2x menos 1 igual... Agora perceba, esse aqui está menos x, então ele vai passar mais x. Esse aqui está mais 2, então ele vai passar menos 2. Agora veja, o que eu tenho de um lado está sem raiz, o que eu tenho do outro está uma raiz, quadrada no caso. Agora eu vou eliminar essa raiz. Como? Elevando os dois membros ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Raiz de 2x menos 1 elevado ao quadrado igual a x menos 2 também elevado ao quadrado. Quando eu faço isso, eu percebo que esse quadrado mata a minha raiz. Aí eu vou ter aqui 2x menos 1 igual, e aqui eu desenvolvo. Ó. Esse desenvolvimento aqui nós já vimos. Vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora eu estou diante de uma equação do segundo grau, que eu vou só arrumar ela. Vai ficar x ao quadrado menos 4, né? Vou passar ele para cá, vai ficar aliás, vou passar o menos 2, o 2 para cá, vai ficar menos 6x, aqui vai dar mais 5, igual a 0. Aqui sim eu tenho uma equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau eu já sei resolver. Você vai escolher soma e produto, fatoração, Bhaskara, o que você quiser. Aqui eu vou pela soma e pelo produto, porque o coeficiente A é 1. A soma vai dar 6. O produto vai dar 5. Eu quero dois números que somados dê 6 e que multiplicados dê 5.
Esses valores só podem ser, o x1 vai ser 1 e o x2 vai ser 5. Percebe que 1 vezes 5 é 5. 1 mais 5 dá 6. Então, está aqui as minhas duas respostas. Agora, nas equações irracionais, eu tenho que depois fazer um teste para verificar se essas raízes satisfazem a minha condição inicial. Por vezes, apesar de ter duas raízes, apenas uma me satisfaz. Mas para ter certeza disso, eu vou fazer o teste. Vamos aí, bora substituir aqui, ó. Eu vou ter raiz quadrada de 2 vezes o primeiro, 1, menos 1. Isso é a mesma coisa aqui. Vamos lá. 1, tá certo? Aliás, lá em cima, né? Perdão, vai ficar mais 2 menos 1. Isso é igual a 0? Bora lá. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1, então aqui vai ficar a raiz quadrada de 1. Mais 2 menos 1, igual a 0. Então aqui vai ficar 1 mais 2 menos 1. E quanto é que dá isso aqui? Posso dizer que 2 é igual a 0? Não. Então, essa raiz aqui, ela não me serve. Ela não me serve. Vamos ver se o 5 serve. Tá certo? Bora lá. Vou colocar aqui raiz quadrada de 2 vezes 5 menos 1. Aí aqui eu vou colocar mais 2 menos 5, que é igual a 0. Ok? Vamos lá então. 2 vezes 5 vai dar exatamente 10, menos 1. Mais, aqui ó, 2 menos 3, aliás, perdão, mais 2 com menos 5 dá menos 3. Já estava dando a resposta para ti. Aqui 10 menos 1 dá 9. Quanto é a raiz de 9? 3. Então 3 menos 3 é igual a 0. 0 é igual a 0. Então essa daqui me serve. Então veja, apesar de ter duas respostas, só a que me serve é x igual a 5. Só o valor 5 resolve essa situação aqui. Tudo bem, galera? Ok? Beleza. Agora, bora fazer esse outro exemplo aqui, ó. Eu, de novo, tenho uma equação irracional, só que aqui já está bem mais fácil, porque eu tenho a minha incógnita dentro de uma raiz, mas já está separada. Quando isso acontece, Zé, basta levar todo mundo ao quadrado. Olha lá. Vai ficar raiz de 8x menos 15 elevado ao quadrado igual x elevado ao quadrado. Isso aqui vai cancelar, ó. Pá, matou. Aqui vai ficar 8x menos 15 igual a x ao quadrado. Colocando todo mundo para o outro lado, vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a quanto? Igual a 0. Bora resolver essa equação aqui. Resolvendo essa equação, nós vamos verificar quais soluções podem ser satisfeitas na minha equação irracional. Então, pela soma, isso aqui vai dar 8. Pelo produto, isso aqui vai dar 15. Galera, eu quero dois números que, quando somados, dê 8 e quando multiplicados, dê 15. Que valores são esses? Vou chamar x1 de 3 e x2 de 5. Olha como é fácil. Por quê? Soma eles, dá 8. Multiplica eles, dá 15. Tá? Sempre, galera, que tiver o a igual a 1, você pode tentar pôr soma e produto. É bem mais rápido do que básica, tá? Mas se você tiver alguma insegurança, faça do jeito que você sabe lá. Agora, de posse dessas duas soluções, eu vou testar para ver se as duas se encaixam ali, se só uma se encaixa. Vamos lá. Bora testar primeiro o 3. Vai ficar assim, ó. Raiz de 8 vezes 3 menos 15 é igual a 3. Bora fazer esse teste? Olha, 8 vezes 3 é 24.
24 menos 15 vai dar quanto? 9. Então vai dar a raiz de 9, que é igual a 3. 3 é igual a 3. Opa, beleza. O 3 me serve. Vamos verificar se o 5 me serve. Vamos lá. Vai ficar raiz quadrada de 8 vezes 5 menos 15. E isso igual a 5. Vamos ver. 8 vezes 5 dá 40. 40 menos 15 dá 25. Então, aqui vai dar raiz de 25 igual a 5. Opa, 5 é igual a 5. Então, o 5 também me serve. Percebe que no exemplo anterior, apenas uma raiz me serviu. Mas aqui serviram as duas raízes. Tudo bem, gente? Então, diante disso aqui, você percebe que as duas raízes me servem. Se as duas raízes me servem, a solução vai ser qual? A solução vai ser 3 e 5. Se a solução... Eu até esqueci de colocar a solução dessa aqui. Quanto é a solução dele? 5. Então, está bem aqui, ó. Então, a solução desse é 5 e a solução desse aqui é 3 e 5. Percebe que nem sempre as duas respostas ou as duas raízes vão me servir. Por vezes serve um, por vezes serve as duas, e vai ter situações que não vai servir nenhum, tá? Agora vamos lá, galera. A gente está fechando esse capítulo, o capítulo sobre equações do segundo grau e tudo que envolve ela, tá certo? E aí o que eu vou pedir para ti? Faz os exercícios. Faz muito, o máximo possível que você puder dos exercícios. Só assistindo essas aulas, você vai continuar tendo dificuldade se você não fizer os exercícios. Vamos fazer outros vídeos menores para a gente colocar no WhatsApp para você ver como resolve os exercícios, mas é importante você tentar fazer. Na próxima aula nós já vamos começar um outro conteúdo, que já é o conteúdo de geometria, tá certo? Então, começando o conteúdo de geometria na próxima aula, mas antes seria bom você fazer exercício. Estou sendo chato, cansativo, mas faz exercício, faz exercício, faz exercício. Só assim você vai criar mais habilidades com a matemática, tudo bem? A gente se vê na próxima aula. Forte abraço e até lá, galera!